Olá magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje finalmente a gente vai seguir com os vídeos de Black Clover aqui no canal e dessa vez iremos pro capítulo 271 do mangá. Agora a gente já tem acesso a todo o capítulo e com isso conseguimos ver exatamente qual o verdadeiro poder do Knight e também mais sobre a fusão de anti-magia, o modo união. Vamos ver como Asta e Lieb agora vão lutar juntos e também a nova espada de anti-magia. E eu já conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão, se eu gostei é super importante. Vamos tentar cumprir a meta de 10 mil likes nesse vídeo de hoje. Eu também conto muito com você pra se inscrever no canal se ainda for novo por aqui. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo! Knight se transforma. Qual o verdadeiro poder do vice-capitão? O capítulo se inicia com Knight mostrando sua nova forma, o seu novo poder, a sua transformação. Ele havia ativado o modo de fusão, o modo de união diabólica. Aquele era o seu modo Canis. E agora Knight estava com um traje de sombras. Asta então fica um pouco assustado com o que estava vendo diante dos seus olhos e o Lieb também. E então Knight começa a dizer pros dois que agora, pro Asta se fazer mais forte, ele tem que se unir ao seu demônio. E só assim ele conseguiria extrair 100% do poder da anti-magia. Era a única maneira. Vimos que Knight havia mudado completamente e logo abaixo dos seus pés a gente via que a sua cauda estava entrando pra dentro de uma sombra. Em seguida, quase que instantaneamente, essa sombra se abre abaixo do Asta e a cauda de Knight surge ali também, deixando o garoto da anti-magia bem confuso, se perguntando o que era aquilo. Logo em seguida, diversas mãos saem das sombras, pegando Asta e Lieb despreparados, desprevenidos e sendo capturados pela magia de sombra demoníaca de Knight. Ele havia em apenas um instante já começado a mostrar o nível de poder que eles tinham, a diferença do poder dos dois. Asta fica bem assustado com tudo aquilo e logo em seguida vimos aquelas sombras dominando todo o rosto do garoto da anti-magia, a mesma coisa com o demônio de anti-magia. Em seguida, Asta e Lieb estavam quase completamente presos dentro de um casulo de sombras. Aquelas mãos haviam cercado os dois completamente e eles agora estavam presos na magia de Knight. Acontece que logo em seguida Asta ativa sua forma demoníaca inicial e com a espada Black Divisor ele consegue cortar aquele casulo mágico. Ele destrói girando rapidamente todas as mãos de sombras criadas pelo Knight e depois disso ele finalmente consegue libertar a si. O problema é que naquele ponto ele estava sozinho. Asta estava agora furioso e pronto para enfrentar Knight, já que ele queria ser o seu adversário, ele realmente seria o seu adversário naquele momento. Mas então o garoto da anti-magia começa a olhar para todos os lados se perguntando o que havia acontecido com o Lieb. Ele simplesmente desapareceu diante dos seus olhos e enquanto isso Knight só fica olhando para ele de longe. Neste momento vimos que alguém estava subindo nos ombros do Asta e gritando: "Oh, eu tô aqui." O garoto da anti-magia não entende direito o que estava acontecendo, mas olhando um pouquinho para baixo ele percebe que o Lieb havia ficado pequenininho. O garoto sem mana então olha para ele e começa a dizer: "Oh, você encolheu, você tá pequenininho, o que aconteceu?" Então o Lieb diz que não sabe exatamente o que estava acontecendo, mas ele acreditava que isso era uma consequência de entregar os seus poderes pro Asta. Parecia ser isso. Nesse momento a gente viu quão incrível era a forma do Lieb. E enquanto isso, Knight só fica observando eles de longe sem achar nada daquilo divertido. Ele começa então a explicar que graças a um pacto de submissão, a iniciativa sempre pertence por completo à parte dominante. Ou seja, ele estava falando que o humano que vencesse o demônio tinha total controle sobre ele. Por isso ele consegue se unir ao seu demônio com tanta facilidade assim, diferente do Asta. Ele começa então a se aproximar dos dois, dizendo que porém o Asta não conseguiu se adaptar, se fundir ao seu demônio. Assim ele sente apenas o poder de Lieb fluindo pelo garoto, mas isso era tudo, ele não usava por si só a anti-magia. Asta então olha pra Lieb confuso, dizendo: "Você já me falou sobre isso uma vez, eu me lembro. Como é que eu posso usar todo o seu verdadeiro poder?" E nesse momento o pequeno demônio começa a pensar um pouco, dizendo: "Na verdade eu também não sei." Lieb dizia que até agora ele simplesmente tentava pegar o corpo do Asta pra ele, ficar com o corpo e poder lutar com ele. Porém essa foi a primeira vez que ele lutou no mundo afora, que ele estava lutando com um inimigo no mundo dos magos, ou seja, ele não é capaz de usar toda a sua força, nem entender realmente que força seria essa. Por isso que ele dizia que não foi capaz de vencer o Asta antes, só por isso que ele perdeu. Então é óbvio que o Asta, completamente confuso, iria olhar pro Lieb e fazer uma pergunta, e a pergunta foi: "Você tem certeza que você não faz ideia de nada? Você tava falando com tanta convicção como se você soubesse de tudo." E o Lieb então responde que foi o Asta que selou um pacto com ele sem fazer ideia do que estava fazendo, ou seja, ele tinha que se virar sozinho e aprender como realmente usar o poder. Asta então responde que realmente não faz a menor ideia, e eles dois desse jeito já estavam começando a enfurecer o Knight. O mago da magia de sombras então começa a ativar o seu poder. Ele começa a convocar diversas sombras à sua volta, enquanto dizia que acreditava que então eles teriam que aprender sobre tudo isso lutando. Eles teriam que realmente o enfrentar e tentar o vencer. E com isso Knight começa a explicar um pouco mais sobre como funcionava pelo menos o seu poder, já que o dele ele entendia. Ele dizia que diante a sua adaptação demoníaca, a sua fusão demoníaca, ele conseguia pegar e utilizar a magia de sombras de acordo com a propriedade de cada um dos seus demônios. Uma vez fazendo isso, ele consegue nova
nova forma e novos poderes. E uma delas é a magia de Gmodero, a habilidade de formar uma alcateia. E então, do absoluto nada, todas aquelas sombras que estavam no chão se tornam grandes lobos demoníacos formados a partir da magia de sombra. Eles agora partiam diretamente pra frente, em direção ao seu novo inimigo, em direção ao seu adversário. Eles iam pra cima de Asta e Lieb. Obviamente o garoto da antimagia fica extremamente chocado, extremamente assustado, e Lieb também. Os dois não faziam ideia de como iriam enfrentar tantos inimigos assim, e eles realmente eram mais rápidos do que imaginavam. Asta salta em um instante, porque ele percebe que logo abaixo dele uma sombra estava se formando. Mas essa sombra foi mais rápida que o garoto, que em apenas um instante já pressentia que o inimigo já estava atrás dele. A gente vê então que o garoto da antimagia foi bem rápido. Ele conseguiu colocar a sua espada pra trás, diminuir o seu tamanho e assim segurar o golpe daquele lobo demoníaco. Mesmo assim, Asta foi arremessado pra frente, em direção a 3 novos inimigos que estavam sedentos pra o destruir. Asta então fica bem assustado, ele começa a olhar em sua volta e percebe que estava cercado. Existiam vários inimigos os atacando de todos os lados. Asta e Lieb não estavam seguros, e eles então precisam desviar o mais rápido possível. Vemos então o garoto da antimagia saltando e tentando escapar de todos aqueles ataques, mas Asta estava numa óbvia desvantagem. Em apenas um instante ele se via rodeado de ataques, e agora sua única saída era tentar escapar. Aqueles lobos demoníacos conseguiram colocar o Asta contra o chão, mas mesmo assim o garoto não desistia enquanto utilizava sua espada para tentar os afastar, o que realmente estava conseguindo, mas era muito difícil. Asta havia notado que cada um desses demônios emitia exatamente o mesmo ki do seu vice-capitão Knight, e então era muito difícil pressentir a chegada de cada um deles. Não só isso, como as sombras só desapareceriam se eles derrotassem Asta, ou seja, golpeá-las não adiantava nada, sempre voltariam. O problema é que o garoto sabia que para parar aqueles ataques ele precisava vencer o Knight, e ele havia se escondido entre os lobos, ou seja, ele não sabia onde estava. Entre toda aquela alcateia, Knight estava no meio. Asta então começava a se perguntar como o Knight conseguia ser tão poderoso assim, como ele foi capaz de selar um pacto com 4 demônios diferentes. Ele se perguntava até que ponto Knight arriscou a sua vida para conseguir tanto poder. Asta e Lieb, assustados com aquela condição, só conseguiam pensar que desde que o vice-capitão selou um pacto de vínculo com aqueles demônios, ele se fortaleceu ainda mais. Eles tinham certeza que aquele cara ainda tinha muito mais poder escondido para usar. E enquanto isso, Knight continuava os atacando em meio àqueles lobos. Ele então fazia sua voz ecoar, dizendo que Asta selou um pacto de igual para igual com seu demônio, e se ele não tem controle total pelo Lieb, é lógico que ele não pode dominar 100% de sua força. Então agora ele dizia que o Asta foi quem escolheu esse caminho, e por isso ele o atacava diretamente dizendo: tente me vencer com este poder, já que você acredita que é capaz. Asta nesse ponto, enquanto via que ia ser diretamente atingida, abaixa um pouco sua cabeça, mas depois disso ele agora muda sua espada. Ele estava com a katana do Capitão Yami e começava a dizer que realmente estava tudo bem. Asta voltava a sorrir, dizendo que aqui agora ele iria superar os seus limites novamente. E a katana do Yami agora estava imbuída de antimagia, ela agora pertencia completamente a Asta. Knight então começou a observar, não gostando nada daquilo, e convoca mais lobos demoníacos para atacarem Asta enquanto estava desprevenido. Mas o garoto então se movimenta mais rápido que ele. Enquanto Knight tentava escapar por trás dos seus lobos, Asta faz um ataque direto, lançando uma rajada certeira com aquela katana. Múltiplos ataques extremamente velozes contra todos os lobos e na direção de Knight também. Naquele ponto, mesmo que de raspão, Knight havia sido atingido enquanto Asta gritava Zama. Segurando a espada que antes pertencia ao seu capitão, Asta dizia: o seu nome é Katana Zama, ou seja, a katana assassina de demônios. E ele dizia que juntos, ele e Lieb iriam buscar o seu capitão e resgatar Yami. Ele agora dizia que iria superar todos os seus limites neste momento e tentar superar o seu novo mestre. Acontece que Knight não gosta de suas palavras, ele diz que odeia exatamente quem diz esse tipo de coisa, e está pronto para mostrar pro Asta o que é o verdadeiro poder. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!